Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, eu sou sócio da Evocan Marketing, uma agência de performance. E hoje eu trouxe uma questão, um react aqui para ver com vocês. Eu estava assistindo esse vídeo aqui do Sacani no Plano Perfeito, no canal do Primo Rico. E, cara, teve uma hora aqui nesse vídeo que me chamou muita atenção, que é a hora que eles falam sobre tráfego pago, né? Aqui todo mundo acho que já conhece o Sacani, sabe como é que ele trabalha, sabe o tamanho que ele é, e eu fiquei até bem impressionado que ele conseguiu conquistar tudo isso 100% no orgânico. E, cara, isso é muito bom, isso é perfeito, mas vocês vão ver agora a questão, o que ele tem sobre a questão de tráfego pago, que é o que me chamou a atenção. Eu vou dar play, vou fazer um react com vocês e aí depois a gente vai conversar sobre isso. Que vem por aí, muito provavelmente serei surpreendido. Deixa eu te perguntar, Sérgio, existe algum motivo do porquê você investe pouco em tráfego? É uma curiosidade que eu tinha também. Talvez eu, o Bruno, né, e tal, a gente não tenha, primeiro, a expertise de mexer com tráfego, entendeu? A gente não foi atrás de ninguém para ir mexer com tráfego. A gente teria que pagar alguém, um cara especialista, para sentar ali e fazer todo o desenho da coisa. A gente sabe, né, que tráfego não é simplesmente você ir ali, dar 3 cliques e mandar, né? A gente não parou para pesquisar isso a fundo. Talvez seja uma coisa aí que eles até falam que eu tenha que dar uma aprofundada e investir um pouco mais nessa questão do tráfego. O que acontece? Quando a gente solta ali o Big Bang, quando a gente soltava ele no lançamento, a gente colocava um pouquinho e tal, não sei o quê. Após, igual eu mostrei, aquele número último ali que eu mostrei, a gente investiu 10 mil em tráfego e pegou 40 alunos na pós. Cara, 10 mil para 40 alunos de pós, uma pós é um valor mais agregado. Pô, foi R$250 esse CAC aí de vinho, 10 mil por 40 alunos, dá R$250. Não tá um CAC. Quem é a gente? Eu e meu sócio, o Bruno Ávila, entendeu? Tá baixo. Aí você pode pensar assim, Preço, é né? pouco, o número é pouco. Só que se a gente pensar em pós-graduação, que o cara tem que ter graduação, então não é tão pouco assim, mas é pouco pelo investimento que foi. Talvez tenha retornado pouco, por quê? Porque a gente não entende do negócio. Então, pelo fato da gente não entender, não parar para estudar essa área, então a gente não tem esse grande investimento aí em tráfego. A gente vai mais no orgânico mesmo. A gente fica meio receoso às vezes, né, de investir e tal. Não, eu chego no orgânico, a gente sabe que não chega, né? As redes sociais, as plataformas que a gente usa não entregam para todo mundo. Quanto à questão do tráfego, foi só para pós? No perpétuo vocês botam zero tráfego? Zero tráfego, cara. Zero. A gente pôs tráfego só na pós, O ou quando o Big Bang ele era lançamento, na época do lançamento a gente fazia um tráfego. Mas a gente, assim, a parte de tráfego, realmente a nossa parte ela é muito pouca mesmo, pelo fato da gente não entender, não se especializar, não ir atrás, entendeu? Eu invisto muito pouco em tráfego pago, meu negócio todo, ele roda assim, digamos, 98% no orgânico, então é uma coisa que eu, Cara, isso muito já me dá um provavelmente eu negócio. tenho que melhorar. Já pegando esse gancho, como é que Ó, aí depois eles vão falar sobre a equipe e tudo, mas o que é interessante, e isso é até uma questão padrão, assim, de grandes clientes nossos, que é ter um orgânico forte, cara. Se o cara tem um orgânico forte e não validou o pago ainda, é questão de pequenos ajustes para o negócio fazer 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais faturamento, tá? E o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma análise aqui do caso Sacani, tá? Que a gente acabou de ver ali. E como eu vi muita semelhança com alguns outros clientes que a gente já teve, eu quis trazer como se fosse uma análise aqui desse caso para comentar com vocês, tá? E eu dividi em pequenos pontos aqui para ser uma coisa prática mesmo esse vídeo, não ser nada muito complexo mesmo, para a gente poder falar um pouco sobre isso. A primeira questão que eu vi ali é essa síndrome do eu mesmo faço, cara, e isso que eu fiquei impressionado ali, que é ele produzindo conteúdo, o sócio dele de suporte e quase secretário dele ali de coisas e financeiro e tudo, e um editor de vídeo. Cara, os 3 pessoas ali, uma loucura, faturando 1 milhão por ano. Por que não contratou equipe, cara? Pra que eu mesmo faço? E aí, assim, eles tiveram todo esse... Aí a gente quebra isso aqui em curva de aprendizado. Olha todo o aprendizado que eles tiveram que ter, já com um acúmulo de funções extremo, né? E aí eu boto o custo real desse aprendizado, porque olha o tempo que eles gastaram tentando aprender algo, que eles poderiam ter contratado alguém focado nisso, mais especialista nisso, e todo o tempo que eles focaram pensando pegando um aprendizado
que eles poderiam estar focando em outras coisas. Por isso que eles também não têm tempo para estratégia, não tiveram tempo para uma estratégia, não tiveram tempo para desenvolver, de fato, outros produtos, algo mais palpável, muito por conta disso. Então é que eu boto, às vezes o empresário também não tem noção desse custo real que ele está perdendo, tentando focar em um negócio que, cara, é uma loucura, a cada 6 meses muda o algoritmo, agora é Andrômeda, e muda tudo como é que tem que fazer, é traqueamento, não tem como, cara. Não tem como. Fazer bem feito ainda, muito difícil. Então, por isso que eu ainda boto ali na falta de especialização, porque vai ser muito difícil fazer muito bem feito. Ele pode até ainda, cara, chegar nessa questão de contratar alguém, mas ainda contratar barato, botar ali o sobrinho para fazer. Cara, e para ter a noção ali de landing page, desenvolvimento, traqueamento, copy, design e ainda operar o gerenciador, cara, muito difícil disso aqui dar certo. Então já é uma red flag imensa, tá? Aqui outro ponto também, audiência versus receita. Milhões de views não significam receita previsível, isso é fato, se não tiver uma esteira de produtos bem feita, tá? E aqui eu boto ali dependência da sorte para vender, porque vocês viram ali, cara, literalmente nenhum tráfego sendo feito para os produtos perpétuos. E eu acredito que talvez nem na bio tenha direito isso. Então falta realmente uma análise do ecossistema do Sacane e ponto de contato, jornada do cliente, que isso normalmente é feito por uma agência, né? Que é aquilo, cara. O empreendedor às vezes não tem tempo para olhar para todos esses pontos. Ele vai deixar passar algumas coisas, né? Por isso um serviço especializado nisso, porra, faz muito sentido, né? E aí, cara, eu até boto ali. Essa operação dele até não é uma operação tão pequena, né? Porque ele tem uma certa notoriedade, mas esse erro que ele comete é o mesmo erro que várias empresas, vários clientes maiores que ele, tá? A gente teve clientes já que faturavam muito mais que ele, que tinham os mesmos erros e menores mais ainda, tá? E aí aqui, cara, o ponto sobre a resistência dele ali, sobre essa questão de agência, tudo. E aí eu boto ali, que isso aqui até não foi o que ele falou, tá? Mas é uma objeção de muita gente também, essa questão de já tentei outras agências e não deu certo. Isso pode ser muito por questão, às vezes uma agência genérica demais, né? Ou às vezes era agência de, cara, social media, full service, não era focado em performance, e aí os caras tentam fazer de tudo e não faz... Às vezes faz uma coisa bem feita, mas não faz as outras, né? E até também por uma questão de mercado mesmo, como a barreira de entrada ela é baixa, acabou que entrou muita gente nisso, né? Então, hoje tem de tudo, tem que saber de fato contratar uma boa agência, né? E aí tem essa objeção de muito caro, não foi uma coisa que ele falou que às vezes, acho que ele chegou a comentar sobre isso, mas o que eu trago mais ali importante é o custo da oportunidade. E aqui é um ponto que a maioria não enxerga, tá? Porque vamos lá, ele estava faturando, até vou abrir a calculadora aqui, ele estava faturando o seu 1 milhão ano, tá? Se eu não me engano era esse o valor. A gente acredita que, cara, minimamente, tá? A gente tem clientes que multiplicaram o faturamento, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, 24 vezes, e ainda mais com orgânico forte, meu Deus, tem lista, tem remarketing, cara, dá até um negócio, tá? Mas vamos botar que ele fosse de 1 para 3 milhões em um ano, multiplicasse 3 vezes o faturamento dele. Então, ele faturaria 2 milhões a mais no outro ano. Dividindo por 12, dá 166. Então, o fato dele não contratar ali uma agência, não ter essa equipe especializada, ele está perdendo 166 mil reais todos os meses. Está deixando de ganhar esse dinheiro. Então, aí eu te pergunto, isso é caro, pô? Às vezes uma agência está cobrando ali 3, 5, 10 mil reais por mês, ele acha caro, mas não acha caro perder 166 mil reais por mês, né? Então, eu gosto sempre de mostrar esse custo de oportunidade para o empresário ter a noção geral dessa questão, né? E aí, a última questão que eu boto aqui também é contratando corretamente, né? E contratando uma boa agência. E os pontos para ver é essa questão de uma boa agência, ela já tem um método testado, tá? E validado. E esse método, às vezes, é uma agência nichada, para nichada em educação, nichada em imobiliária.
Às vezes tem agências genéricas que podem ter métodos validados também, tá? E aí é sempre com base em alguns pilares, aí vai de agência para agência. Aqui na Evulcan a gente também tem o nosso método validado. E isso porque a gente já pegou uma fórmula, a gente tem uma personalização dependendo de cada cliente, mas a gente sabe que tem algumas questões que são sempre o 80-20 das campanhas que a gente sabe bater bem nelas, né? Uma agência boa, tem experiência real, já, cara, tá no mercado, né? Já tá aí há anos trabalhando, já passou por várias coisas, por bloqueios, sabe, hospedagem, se der pau, cara, tem uma noção geral e é muito importante você ter esse braço direito do seu lado, né? E, cara, te libera para você focar no que realmente importa, que é no seu negócio, né? Sair não é que ele tem que sair do marketing, ele tem que estar ali ainda, ou tem que contratar alguém, mas a agência que vai estar operando ali para ele, né? E ele pode focar em vender, pode focar no estratégico, que é realmente o importante do negócio dele, e não precisa focar ali em estar subindo campanha e otimizando criativo, né? E, cara, basicamente é isso, tá? E eu trouxe uma questão aqui, revelação, isso aqui é para quem tá vendo esse vídeo. E eu trouxe 3 pontos, que é até para vocês verem daqui a pouco se vocês não se identificam nisso aqui. Daqui a pouco vocês também são caso sacane, né? E aí até botei, você tem clientes, mas não consegue prever quantos vão chegar no próximo mês. Então tá chegando uma demanda, mas, cara, essa demanda ela varia muito, né? Você já tentou fazer tráfego pago sozinho ou com agências genéricas e não funcionou, que é o caso sacane, totalmente ali. No caso dele até acho que não é questão de não ter funcionado, mas é questão que poderia ser multiplicado muito vezes mais. E você passa mais tempo tentando entender marketing do que fazendo o que realmente sabe fazer melhor. E esse é um dos maiores pontos. Um dos maiores pontos aqui. Entender de marketing, importantíssimo. Tem que saber. Mas, por exemplo, as particularidades ali da campanha, cara, vai desprender de muito tempo em que um empresário de sucesso não pode se dar o luxo disso, né? Então, isso é até um ponto, tá? Tem questões que, dos clientes que a gente atende, que eu sempre gosto de entender o quanto que ele já sabe. Se ele nunca fez, eu sempre falo para a equipe aqui, pessoal, vamos introduzir ele, para ele ter noção do que é um CPC, do que é um CTR, um CPM, por que aumenta, como é que funciona o algoritmo do Meta, como é que funciona uma base de algoritmo de Google. Pelo menos uma base ele tem que ter para ele saber cobrar, para ele saber entender, e se ele tiver time interno também, para ele saber cobrar desse time interno, né? Então a gente sempre gosta de ter essa noção. Bom, pessoal, acho que é isso, tá? Eu queria só falar um pouco sobre esse caso sacane, sobre essa questão que eu vi ali sobre ele, que cara, é um erro de vários empresários, eu quis deixar isso aqui mais claro e secar um pouquinho com vocês, beleza? Se vocês têm alguma questão para dizer sobre esse caso sacane, sobre alguma outra coisa, alguma dúvida, pode deixar nos comentários e tamo junto!